Olá, queridos amigos, um bom dia para todos nesta quarta-feira maravilhosa em que Deus nos proporcionou mais um amanhecer com vida. Estamos aí firmes, caminhando junto com Jesus na seara do bem. E agora estamos aqui para a gravação de mais uma live, mais um estudo do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Sempre lembrando que esse livro foi escrito no século passado, em 1936, e nós estamos o estudando para podermos nos aprofundar, relembrar para quem já estudou e para quem não estudou, descobrir como que foi realizado, a criação do nosso planeta, toda a sua estrutura vegetal, mineral, animal. E vamos estudando então agora, nós estudamos a povoação do planeta, no último capítulo a gente veio estudando as 4 grandes raças, e nós as estudamos, a última foi a China milenar, e hoje nós vamos entrar no capítulo 9, as grandes religiões do passado. Estudando as grandes nações que a gente viu, os 4 grandes povos, a gente viu que a Índia teve, uma influência muito grande de espiritualidade. Nós vimos a China milenar, com todos os enviados, os emissários que Jesus por lá enviou, também tem a sua religiosidade bem avançada, assim como o povo de Israel. E nós vamos então agora iniciando esses estudos das grandes religiões do passado, para que nós possamos entender, compreender como que nós chegamos até aqui, qual foi a nossa base. E muito importante a gente estar estudando esse livro, apesar de já há tanto tempo ele ter sido psicografado por Chico, que foi ditado pelo Emmanuel. É muito importante nós o estudarmos para nós enriquecermos o nosso conhecimento e nós fortalecermos a nossa fé, deixando de lado, A gente tem uma base, estudando esse livro, nós temos uma base muito forte para podermos defender a terra plana, para podermos defender a humildade, a caridade, o amor do Cristo e um Deus único, poderoso, muito bom, muito misericordioso e muito justo. Então, se faz muito importante a gente estudar cada vez mais toda a codificação da doutrina, a codificação de Kardec e também todos os outros livros que são também grandes fontes de luz e de conhecimento para que nós possamos aí nos preparar, estarmos preparados para sermos divulgadores da palavra de Jesus, para termos conhecimento, para não nos deixarmos levar por certos boatos que estão vindo por aí, como terra plana e tanta outra coisa, Ou um Deus que castiga, que pune, Infelizmente nós estamos vendo hoje muitas e muitas pessoas, milhares ou milhões de pessoas que se dizem cristãs, e estão fazendo o sinal da arminha, como se arma fosse resolver alguma coisa, como se castigo físico fosse resolver alguma coisa. Nós estamos falando de Jesus, e Jesus prega sempre, sempre a humildade, a caridade, o perdão, a benevolência. E dentro dessas virtudes que o Cristo veio trazer para nós, não cabe armas, castigos físicos, punições severas. O que cabe a nós é o amor que tem que transbordar do nosso coração, acolher os nossos irmãos infortunados, que se deixaram levar pelo caminho errado, e mostrar para eles que existe um Deus, Pai Todo-Poderoso, que ao invés de nos castigar e nos condenar ao fogo eterno do inferno que não existe, Ele sempre vai nos dar novas oportunidades para que nós possamos acertar e evoluir rumo à perfeição. É por isso que Deus nos criou, para que nós possamos evoluir
e sermos perfeitos. Então vamos lá. Capítulo 9, as grandes religiões do passado. As primeiras organizações religiosas. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram, naturalmente, sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus, periodicamente, os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do orbe de Capella, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Então, olha aí. Então, desde antes, de vir os espíritos degredados de Capella, de reencarnarem no nosso planeta, já havia lá as civilizações do Oriente que já recebiam os emissários de Jesus. Porém, eles não tinham conhecimento da escrita, de nenhuma arte, de deixar gravado. Então, o que acontecia? Todos os ensinamentos religiosos, eles eram passados de pai para filho, de geração para geração, através das palavras. Quando tem o movimento do degredo de Capella, que esses espíritos, então, são acolhidos por Jesus e são autorizados a encarnar no nosso planeta, eles trazem com eles toda aquela sabedoria que eles já tinham no seu íntimo, e eles desenvolvem, então, o começo da escrita, das artes gráficas, da escrita, e a partir daí, então, nós, lá naquele tempo, nós vamos deixar todos os ensinamentos escritos. E é por isso que nós temos esse conhecimento até hoje. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus. Sempre lembrando, que o Vedas, o que a gente viu lá quando a gente estudou, Vedas são os 4 livros da sabedoria hindu, que foram escritos 1.500 anos antes de Cristo. Então, 1.500 anos antes de Cristo, com 2020 aqui, óbvio que não vai dar 6.000 anos. Então a gente está errado? Emmanuel se enganou? Não, Emmanuel não se enganou. Veja bem o que nós falamos um pouquinho antes, Esses ensinamentos, eles eram passados de geração a geração, por palavras. Mas quando vem, quando começa a ter a escrita, eles foram, então, colocados no papel. Eles foram escritos e deixados para nós. Então vamos lá. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios, nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Claro, óbvio, Quando Deus permite que fosse criado esse nosso planeta, que entrega então a Jesus, e toda aquela categoria de espíritos que estavam junto com Jesus, espíritos também crísticos, que estavam ali sob o comando de Jesus. Quando Deus então entrega a Jesus essa tarefa da criação do planeta Terra, óbvio, é a criação de uma nova morada, uma nova casa, onde vai abrigar novos e milhões de espíritos, que estão saindo lá dos mundos primitivos e vindo para o mundo, o nosso planeta, óbvio, foi criado como um planeta primitivo, passou a ser um planeta de provas e expiações, estamos aí na trajetória, estamos aí quase entrando já na era de um mundo regenerador. Então, sempre a religiosidade está presente, estará presente em qualquer morada da casa de Deus. Ainda as raças adâmicas, Então, vamos ver ainda lá sobre as raças adâmicas. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra, antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Então, ora, o que é esse Pamir? Vamos lá, Pamir é uma cordilheira na Ásia Central que estende-se
do Paquistão, Afeganistão e Quirguistão, né? Então a gente vê que foi por ali que eles vieram, né, que eles reencarnaram, né? Vamos lá. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano, que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas, óbvio, né? Lembra, antes deles reencarnarem aqui, né? Jesus os reúne e Jesus então os instrui. Jesus passa para eles, né, os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, né? Então isso fica gravado lá com eles. E também, quando ele fala aqui, né, a paisagem mirífica, maravilhosa do plano que eles deixaram, né? Então que eles não puderam continuar lá no planeta deles, que eles vieram para cá. Então isso tudo ficava nas suas recordações. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhes no íntimo os mais formosos hosanas de alegria e de esperança. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações, e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia, de Jesus. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim e, apresentado com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo, com todas as suas expressões divinas, ou, aliás, como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. Então a gente vê que os ensinamentos do Cristo, eles estão presentes em todas aquelas raças, em todas elas, né? Então a gente vai ver que a gente não pode chamar de todas as raças de bárbaros. De bárbaros. Cada raça conseguia se lembrar e interpretar Jesus de uma maneira. De uma maneira. Né? Cada um tinha a sua maneira de interpretar Jesus. Mas todos eles tinham dentro do seu íntimo, lá do seu coração, os ensinamentos do Mestre. Então vamos lá, a gênese das crenças religiosas. Quando a gente fala a gênese das crenças religiosas, é a origem delas, né? Então vamos lá. A gênese de todas as religiões da humanidade tem suas origens no seu coração augusto e misericordioso. Então todas elas têm a sua origem lá no coração, né, de Jesus. Não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre. Considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo, ante a justiça e a sabedoria do Criador. Então Jesus é o nosso chefe supremo do nosso planeta. Ele é o diretor do nosso planeta. Jesus é quem manda aqui. Essa é a verdade. A gente precisa compreender isso, né? E óbvio que abaixo de Jesus, uma enorme legião de espíritos crísticos que o auxiliam, né, nessa árdua tarefa de nos educar, de educar essa humanidade que ainda anda tão perdida. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha todo o tempo, a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. Então, olha aí, mais uma vez, né? Então, vamos recordar só um pouquinho, só falar um pouquinho do descobrimento do nosso país, né? Quando os portugueses chegam aqui, né? Todo mundo fica aí glorificando, né? Nossa, eles saíram de lá para descobrir o Brasil. Mentira, eles saíram de lá de Portugal porque eles queriam ir para a Índia. E no meio do caminho, uma tempestade os desviou, a gente sabe que não foi à toa, né? Desviou e chegaram até aqui. Ora, descobriram o Brasil. Pois bem, quando eles entram nas nossas terras, nas terras brasileiras, né? Com quem que eles se deparam? Com o povo primitivo, com os aborígenes do Brasil, né? Ora, com os índios. E o que eles fazem? Eles acolhem os índios de uma maneira divina, esclarecedora,
Eles acolhem os índios com os ensinamentos de Jesus? Claro que não. Eles vão escravizar os índios, eles vão matar os índios, eles vão fazer barbaridades com os índios, né? E por quê? Porque julgavam que eles eram pagãos, que eles não eram filhos de Deus porque não eram batizados. E os grandes portugueses, os maravilhosos que chegaram aqui, que se diziam religiosos, matavam os índios, escravizavam os índios, abusavam dos índios, né? Abusavam das mulheres indígenas, né? E isso em nome de quem? Em nome de uma falsa religiosidade, né? Porque achavam que eles eram pagãos. Não eram. Não eram. Filhos de Deus também, né? Claro, ainda não conheciam a palavra, né, de Jesus da maneira que já a civilização conhecia lá na Europa, né? Em 1500. Então eles ainda não conheciam, mas como que deveria ser, né? Isso, numa fraternidade, numa caridade. A gente vê que não é. E isso não foi só aqui no Brasil. Isso foi na América do Sul, na América Central e também na América do Norte, né? A gente não vai pensar que os Apaches, os Yankees lá nos Estados Unidos também foram tratados com carinho, muito pelo contrário, né? E a gente estuda um pouquinho, a gente vê a barbaridade que os espanhóis fizeram também com os Incas, né? Ó, o que fizeram com os Incas? Chegaram lá, oh, que bonitinho, nossa, que civilização avançada, né? Então, o que a gente pode trocar aqui? Vamos ver, né? Nada disso. Dizimaram os Incas, os Astecas, né? E a gente vê tudo que aconteceu, né? E isso por quê? Por causa da ignorância, porque pensavam que esses povos eram pagãos. Continuando. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. E muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos, como segundo ele próprio, em grandes e abençoados, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo, lá Manava Dharma, né? O que é o Manava Dharma? A religião lá da Índia, dos arianos, né? Então vamos lá. No Manava Dharma, encontramos a lição do Cristo. Na China, encontramos no Forri, no Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade do Buda, né? De Buda. E no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão, vemos Maomé. Cada raça recebeu seus instrutores, como se fosse ele mesmo, chegando das resplandecências de sua glória divina. Então, ora, a gente vê aí, né? Então, cada raça dessa recebeu seus emissários, como se fosse ele próprio, Jesus, né? Então, receberam seus emissários, cada um recebeu o seu emissário, né? Então, ninguém ficou à deriva, todo mundo recebeu os emissários do Cristo. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados, nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor, né? Então guardavam no seu íntimo, né, aquelas palavras do Cristo que ele viria, né? Então vamos lá. A unidade substancial das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam, entre si, a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul. Então, quase ligada à China pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho. Nestes apontamentos despretensiosos,
Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismas e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos incas e dos astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Então, o que ele vem falar para nós? Ele fala para nós, né, de todas aquelas raças que nós já estudamos, e está falando aqui para nós também das raças da América do Sul e da América do Norte, ou seja, das Américas, e fala da Atlântida, que existiu, embora não comprovada cientificamente, mas nós sabemos que existiu, porque Emmanuel está nos dizendo, né? E ora, através de cataclismas e coisas que aconteceram, né? O que restou? O que ficou na América do Sul para nós? Ficou todo aquele povo indígena, né? Que a gente já falou um pouquinho aqui atrás, e também ficaram o que ele está falando aqui para nós, chama a nossa atenção, né? Dos incas e dos astecas, que é muito interessante para quem gosta das coisas lá do Egito, também sempre tem uma ligação muito carinhosa e muito amorosa, né? Com o povo, né? Com a história do povo inca e também do povo asteca. Eu, particularmente, tenho uma vontade muito grande de conhecer esses lugares. Ainda não tive, né? Ainda não tive a oportunidade de estar lá, mas a gente vai, um dia, se Deus quiser, a gente vai lá conhecer, né? Mas, olha, a gente vê que todo mundo teve, né, a influência do Cristo, mesmo que indiretamente, né? A gente sabe que teve. Então, a gente vai vendo, a gente vai, com esse estudo, a gente vai caminhando para a gente chegar até onde nós estamos hoje. As revelações gradativas. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades, na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição que foi teatro à região humilde da Galileia. Então a gente vê que nada foi por acaso. Tudo veio gradativamente, preparando o caminho para que o Cristo então viesse e falasse: olha, pessoal, agora é assim, né? Agora é a lei do amor. Agora é o seguinte, nós vamos resumir tudo que nós aprendemos, né, em uma lição. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todos os ensinamentos que nós vimos anteriormente e tudo que nós precisamos futuramente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. A Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, e que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos, né? Então a gente vê todos aqueles que recebiam os ensinamentos, o que eles faziam? O que eles fizeram de errado? Por que isso não foi para frente, né? Ora, porque cada um moldou o seu modo, os ensinamentos do Cristo, né? Olha aqui que ele fala. Em virtude das paviliações do seu ambiente, se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, e que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, né? E hoje, todos nós estamos sabendo cultivar a flor da vida e da verdade que o Cristo passou? Hã? A gente não viu aí, alguns dias atrás, um pessoalzinho vendendo máscara invisível, vendendo caroço de feijão que curava Covid. Hã? A gente não vê algumas religiões falando: olha, vem aqui, você está com o seu carro aí fora, doa essa porcaria para nós que Deus vai te dar o melhor, né?
Falando aí, você precisa dizimar, você precisa dar o dinheiro, você precisa dar o dinheiro, você precisa dar o dinheiro, Deus vai te dar muito mais, né? Eles entenderam o que o Cristo disse? Óbvio que não. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé, outros traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Né? Então, nem todos que vieram com essas missões conseguiram cumpri-las, se desviaram, né? Se deixaram levar pelo poder, pela grana, né? Pelo orgulho, e então se desviaram. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou-o: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de compreendê-lo podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunham de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada, definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Olha, gente, até me emociona esse nosso último tópico, o Cristo inconfundível, até me emociona, e muito, porque está nesse pequeno trecho todo o ensinamento que todos nós, que nos intitulamos, que nos dizemos cristãos, devemos nos espelhar. Todos nós. É nisso que nós devemos nos espelhar. É isso que Emmanuel passou para nós, através do nosso querido Chico.
que tão bem compreendeu as palavras do Cristo em épocas mais remotas do que quando encarnou, que já encarnou preparado para isso, já reencarnou preparado para isso, nosso querido Chico. E o Chico também é exemplificação do que ele escrevia, do que ele psicografava, do que ele dizia. Chico é amor. Chico é bondade. Chico é palavra divina. Chico é sabedoria. Chico é a caridade. Ora, de quem estamos falando? De Chico ou de Jesus? Óbvio que de Chico. Que viveu a sua vida no rumo de Jesus. É o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. O Cristo, quando veio, até o advento do Cristo, todos aqueles doutores da lei, todas aquelas pessoas, em todas as épocas, em todas as outras partes do continente, de onde é que saíam os doutores da lei, os sacerdotes, né? Ora, eles saíam de dentro dos palácios, porque é lá que eles recebiam, né? Eles estudavam, enfim. E o Cristo, quando veio, ele veio carimbar tudo isso, ele veio falar, olha, o que Deus mostrou para nós com a vinda de Jesus, como Jesus veio numa manjedoura. O que Deus mostrou para nós? A humildade, a fraternidade, o caminho da verdade e da vida. Então, ora, Jesus, o dono de tudo isso aqui, o criador do planeta Terra, ele reencarna numa manjedoura, cercado por animais, no meio da palha, do feno. E ele cresce dentro de uma oficina de um carpinteiro. E já criança, ele expõe toda a sua sabedoria. E as suas sabedorias, os seus ensinamentos de fraternidade, de amor, de caridade, ele o passou aonde? No meio dos humildes. Ele tanto cura a filha de um senador romano, como também cura a filha de um oleiro, de um pastor, de um pedinte, de um mendigo na rua. Então Cristo não tem nada. Jesus não tem nada. De bens materiais, nada. E mostra para nós, olha, esse é o caminho. É o caminho da fraternidade. É a responsabilidade de se preocupar com o outro. Com o outro. A fraternidade. A divisão. A divisão do quê? Do seu conhecimento com o próximo. Das suas posses com o próximo. Ora, mas eu tenho uma casa só, eu tenho que dividir com o próximo? É isso que Jesus está dizendo? Ele quer que nós façamos o quê? Que nós auxiliemos o nosso próximo. Como nós podemos descansar dentro dos nossos lares de uma maneira completa, sabendo que existem pessoas que estão no relento? Não dá. Quando a gente pensa que estamos dentro dos nossos lares, debaixo dos nossos cobertores, podemos estar completamente felizes? Obviamente que não, porque existem irmãos que estão no relento. E o que nós temos que fazer? Auxiliar para que esses irmãos saiam do relento. Doando o que nós pudermos doar. Roupas, cobertores. Senhor, eu não tenho nada. Sou paupérrimo, não tenho nada. Vivo numa choupana. Jesus vai te dizer assim: você tem sim. Você tem o seu sorriso, você tem o seu abraço, você tem os seus braços e as suas pernas, e você pode ir lá e você pode ajudar. Se você não tem para doar, você pode sair pedindo para doar para o próximo. Mas a gente sempre pode. A gente sempre pode. O não pode não existe. Né? Não tem o não pode. Não tem o não pode. Muitas vezes falamos assim, hoje eu não posso ir na casa espírita.
Estou resfriado. Ah, eu não posso ir na casa espírita. Estou com meu tornozelo inchado. Nós temos muitos exemplos. Vamos pegar o Chico de novo como exemplo. Se toda vez que o Chico tivesse alguma dor ou algum problema físico, ele falasse que não poderia ir trabalhar lá na casa espírita, ele não tinha feito nem 1% da obra que ele fez. Porque não tinha um dia sequer que o Chico não tinha algum acometimento doloroso. Né? A gente teve um palestrante, também dentro das casas Espíritos Jerônimo, que ele vinha numa maca, não mexia nada. Ele era levado numa maca e nas casas espíritas fazer a explanação, pregar o Evangelho. Então, eu não posso, não existe. Nós podemos, sim, podemos. Se estivermos em cima de uma cama, totalmente entrevado, realmente não conseguimos levantar, ainda assim nós podemos. Nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus e orar por nós e pelos nossos irmãos. Essa é a essência de religiosidade que Jesus passou para nós. Né? Então nós vamos vendo, nós vamos estudando esse livro A Caminho da Luz e olha as maravilhas, né, de ensinamentos que nós absorvemos, né? Ora, um livro do Chico, existem centenas. Então cabe a nós nos prepararmos. E hoje, se a gente trouxer para agora o Cristo inconfundível, onde que está o Cristo inconfundível? Vamos lá, onde é que ele está? Ele está lá dentro da mansão do caminho. Lá na mansão do caminho. Está lá dentro, naquela obra do Divaldo. Ele está lá dentro da paróquia do Padre Lancelotti. Está lá dentro da paróquia do Padre Lancelotti. Por quê? Aquele trabalho maravilhoso que o padre faz. O trabalho maravilhoso que o Divaldo faz. O Cristo inconfundível está dentro de toda a casa espírita, onde é plantado o amor, a caridade, o auxílio, a fraternidade. Dentro da igreja evangélica, onde também se prega isso. O Cristo inconfundível está dentro de cada coração, de cada um de nós que seguimos as palavras do Cristo. Por isso se faz necessário o estudo e o preparo para que nós possamos auxiliar. Neste momento, mais uma vez nós vamos falar desse momento de pandemia, do que estamos passando. Olha o que estamos passando, né? Se faz muito necessário que nós estejamos alertas para as pessoas que estão ao nosso redor, porque existem pessoas que nós conhecemos que estão literalmente passando fome, passando frio, e nós precisamos nos preocupar mais do que nunca com essas pessoas. Se faz muito necessário que nós possamos doar, gente, doar alimentos, doar roupas, trabalhar para o nosso próximo. Estamos reclusos dentro das nossas casas, nós que estamos aí no grupo de risco, mas isso não nos impede de auxiliar, não. E não só na oração, nós precisamos estar atentos. Olha, eu acho que tal família que eu conheço está precisando de alguma coisa. Não vou ligar para perguntar se está precisando ou não. Separa alguma coisinha e leva até eles, ou peço que venham buscar. Mas que venham. É muito importante. Né? Importante que nós conversemos com essas pessoas. Né? Olha, se estiverem precisando de alguma coisa, por favor, levanta a mão, fala que está precisando, que a gente vai atrás. Se a gente não tiver como doar, a gente vai pedir para alguém. Mas se faz muito necessário. No momento onde a gente vê que quem está sofrendo mais é o mais
pobre. Quem está sofrendo mais é sempre o mais pobre. E a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né? Então a gente sabe. A mortalidade é muito grande nos bairros periféricos. Ora, onde não existe lá um atendimento digno de saúde, onde não existe um atendimento lá de rede de esgoto, onde não existe, enfim, o que é o básico para o ser humano, né? Então vamos pensar nesses ensinamentos de Jesus e vamos sempre, sempre nos lembrarmos desse trecho do Cristo inconfundível. É este, né? Como Jesus agiria nesse momento, né? Jesus agiria sempre como agiu, com amor e com fraternidade. Então hoje, essa é a lição que fica para que nós possamos, né, observar quem está ao nosso redor. Parentes, amigos, conhecidos, né? Aquelas pessoas que têm, aquelas auxiliares que vinham em casa, né? Auxiliares do lar, que vinham lá passar uma roupa uma vez por semana, ou aquela diarista que vinha limpar uma casa, né? Que agora não está vindo, né? Então, como essas pessoas estão se virando? Elas viviam só disso, né? Então, ora, será que nós não podemos continuar contribuindo com elas para que elas também, né, tenham uma forma de sobreviver? Que essa é a palavra, né? Muitas pessoas vivem, mas a grande maioria da população mundial não vive, ela sobrevive, né? Então isso é muito importante. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Muito agradecidos somos a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade bendita de estarmos reunidos mais uma vez nesta live que a gente sempre quer pregar o amor. Então nós agradecemos a Deus e pedimos a Deus, nosso Pai, por mais uma semana e que na próxima semana possamos novamente estarmos todos reunidos, sempre nesse intuito do amor, da caridade e da fraternidade do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um abraço bem apertado, cheio de saudade. Mas cheio de saudade, mas também cheio de muita, mas muita esperança e a certeza que um porvir melhor surgirá entre nós. Que Jesus nos abençoe.